Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter para a gente repercutir um ponto importante que vai além da contratação de Sérgio Rochet por parte do Internacional. Afinal, o presidente Alessandro Barcelos está abrindo a mão até que enfim. A que pé andam as contas do Internacional e como esse impacto das contratações também impacta das vendas. O quão real é a necessidade do Inter de vender, os valores arrecadados até o momento dentro da meta orçamentária que foi estipulada pelo Departamento de Futebol no início da temporada. Todos esses detalhes nesse vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, aproveita o código DIAS e ganha 20% de free bet para dar uma brincada lá em KTO e, claro, ganhar uma graninha, tá certo? E é sobre grana que eu quero falar, tá? Porque o presidente está sendo bem claro em algumas entrevistas, e isso também vai em encontro, claro, da informação que a gente trouxe ontem sobre o Inter contratando o goleiro uruguaio do Nacional, Sérgio Rochet. No último vídeo eu trouxe mais detalhes sobre isso, é só assistir e conferir lá, tá certo? Pessoal, eu quero aqui fazer vocês entenderem com algumas informações importantes a necessidade do Inter de venda que se tem hoje, o quanto o Inter já fez em vendas nessa temporada até o momento, dentro daquela meta orçamentária que se tinha no clube e que é uma preocupação hoje para o Inter esse ponto, eu vou explicar para vocês, e também como isso impacta no sistema de contratações do Inter, se o presidente vai abrir a mão nesse sentido. E eu quero aqui também trazer uma resposta do presidente para o Leonardo Meneghetti, no projeto Na Cara do Gol que o Meneghetti tem lá no canal dele no YouTube, é só se inscrever lá no Leonardo Meneghetti, e que o presidente citou essa necessidade de vendas e um número que confesso que me assustou, tá? Não é novidade que a meta orçamentária do Inter nessa temporada para vendas é de 135 milhões de reais. Porém, o presidente trouxe uma informação de que o Inter ainda está distante disso e que o Inter ainda teria que fazer 100 milhões, pelo menos, em vendas. E eu fui atrás de cada venda e buscando aqui também na memória as informações que a gente vem trazendo desde o início da temporada, quanto que o Inter lucrou em cada uma dessas vendas, tá? Iniciando, tá? O que o Inter já tem hoje em relação a vendas, tá? O Internacional liberou alguns atletas que estavam no elenco e também vendas paralelas de atletas que estavam emprestados desde a temporada passada, tá? O Internacional vendeu o Edenilson para o Atlético Mineiro por 6 milhões de reais. O Internacional vendeu o Bruno Gomes para o Curitiba e lucrou 2 milhões e meio de reais. O Inter vendeu por 4 milhões e meio o Caio Vidal para o Ludogorets da Bulgária. O Inter vendeu, e pode ganhar mais 4 milhões e meio com metas do Caio Vidal, tá? O Inter vendeu por cerca de 3 milhões de reais o Daniel para o San Jose Earthquakes da Major League Soccer. Vendeu o Cuesta para o Botafogo, que estava emprestado, foi adquirido por 2 milhões e meio de reais. O Inter ficou também com esses 2 milhões e meio da transferência do Moisés para o CSKA da Rússia. Ganhou 1 milhão de reais pelo empréstimo do David para o São Paulo e 1 milhão de reais pelo empréstimo do Brian Romero, dá 1 milhão e 200, na verdade, reais do empréstimo do Brian Romero para o Tijuana do México. Ainda teve agora a situação do Mário Fernandes, que está indo para o Zenit e vai ganhar o Inter 2 milhões de reais nessa bolada. E de fato, isso aí bate quase os 30 milhões de reais. Faltaria 105 milhões de reais em vendas, tá? O presidente confirmou que tem Maurício e Johnny, os grandes ativos dentro do elenco, e que o Wanderson também é um ativo. Mas destacou que o Johnny e o Maurício têm uma questão da idade, que isso é um potencial. Obviamente que outros atletas têm sondagens, a gente sabe a situação do alemão, do próprio Wanderson também para uma possível saída. Eu trouxe ontem em relação ao John por conta da chegada do Sérgio Rochet ao Internacional. Tudo isso é verdade, mas tem Johnny e Maurício os grandes ativos. Johnny, o Inter projeta uma venda de 8 milhões de euros pelo menos, o Inter tem 100% desse jogador, como tem comissão de empresário, enfim, é o percentual do Inter 100%, mas vai cair para 90% por conta disso que o Inter também tem que distribuir da grana de comissões e de empresários, enfim, e pessoas dentro do negócio. O Maurício, o Inter tem 50%, projeta uma venda entre 10 e 11 milhões de euros. A questão é, vai ser 10 e 11 milhões de euros pelos 50 do Inter, que era a ideia quando o Bragantino, por exemplo, fez proposta, ou vai ser 11 milhões de euros o negócio inteiro? É uma dúvida que se tem nesse negócio. O presidente lamentou que tem que vender jogadores e que essa seja a realidade do clube para se manter também ou ativo no mercado ou também, obviamente, para pagar as contas do clube. E repito, o Internacional já fez entre 25 e 30 na temporada dos 135 milhões que quer fazer. E eu citei as vendas que o Inter fez justamente
nesse sentido, tá certo? E aí, nessa entrevista que eu estou citando do presidente Alessandro Barcelos para o Leonardo Meneghetti, o Meneghetti foi muito perspicaz e citou e questionou o presidente se hoje, no contexto atual do Inter, dependia ou não as vendas para chegadas. E aí é uma informação que a gente já trouxe aqui e que é importante destacar. De fato, algumas chegadas dependem de saídas também. A gente citava muito a vinda do Cuéllar, a vinda do Bruno Henrique, agora que o Internacional está negociando, fez uma proposta e avançou pelo volante de 33 anos que estava no Al Ittihad na última temporada, tá? E que não vai vir com um salário baixo, ele vem de uma realidade do futebol saudita e que paga muito, e o Inter sabe disso. Eu tinha escutado isso no bastidor lá em Curitiba, antes do jogo da volta da data FIFA contra o Curitiba no Couto Pereira, e me destacaram, cara, a realidade dele é outra lá. Ele vai ter que se adequar ao que o Inter pode pagar. E até em salários eu ouvi algo entre 700 e 800 mil reais para o Bruno Henrique. O Inter está trazendo o Rocher, vai pagar $1 milhão para o Nacional limpos, com impostos vai dar 1 milhão e 500, 1 milhão e 600. A gente está falando de 5 para mais, quase 6 milhões de reais nesse sentido. Tem o Zalazar, que é um nome que o Inter não achou o valor tão alto, mas se preocupou com a concorrência. O jogador foi oferecido para Vasco e São Paulo, que abriram negociações, foi oferecido para o Corinthians e para o Internacional, entre 13 e 3 milhões e meio de euros para tirar ele do Schalke, que caiu para a segunda divisão, então não é um negócio tão difícil, mas tem que pagar. O Inter teve dificuldade, por exemplo, pelo Cuéllar, que 5 milhões aí sim, 5 milhões, a gente está falando de 1,5 milhão ou até 2, dependendo se é 3 ou 3,5 o Zalazar, a mais que era pelo Cuéllar, que no fim foi para o Al-Shabaab. Então assim, o presidente disse que vai trazer jogadores mesmo que não venda. Mesmo que não venda, ele vai tentar essas contratações para reforçar o plantel em posições específicas, que a gente sabe quais são as carências, um camisa 5 e um meia é o que o Inter trata como prioridade dentro do mercado, mas ainda assim, o presidente deixou claro que mesmo que ele não realize a venda de Johnny e Maurício agora, a ideia é vender o Johnny em julho e o Maurício no final do ano, mas mesmo que não saia até a do Johnny, ele só seja vendido no final do ano, ainda assim, o presidente vai contratar. E a questão de abrir a mão ou não para comprar esses jogadores, ele disse que vai depender da situação do clube, obviamente, mas que não vai pagar valores exorbitantes, e é algo que ele vem fazendo isso durante a sua gestão, né, desde do início de 21, quando ele assumiu como presidente do clube, que é fazer contratações com valores exorbitantes. Vamos lá, tem uma diferença entre tu pagar luvas para um jogador diluídas em tempo de contrato e tu pagar lá o valor do jogador para um clube na bucha. É muito diferente essa situação, mas é mais ou menos isso que o presidente citou da meta orçamentária, que o Inter já bateu daqueles 135 milhões, e essa situação preocupa ele, porque tem que fazer mais 100 milhões em vendas, e é a realidade do clube, ele lamentou isso, mas que também, eu citei o exemplo do Bruno Henrique, do Rocher, do Zalazar e do Lanzini, o presidente, de certa forma, está abrindo a mão até onde dá. Até onde dá, ele está abrindo a mão por Rocher e Bruno Henrique. Vamos ver se por Zalazar, por Lanzini ou por outro nome no mercado isso deve acontecer. Até acho que não vai ser por um estrangeiro, até porque o Inter já tem 7 nomes, 7 vagas de estrangeiros, né? Rocher, Bustos, Mercado, Nico Hernandes, DP, Narangues e Ener Valencia já são 7 nomes nesse sentido. Não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta para falar mais do Inter por aqui. Um abraço e até a próxima.